A paz de Deus, irmãos. Comecemos a nossa segunda aula de teoria musical. E nesta aula estudaremos sobre as notas musicais. E destaquei alguns conceitos aqui iniciais que é importante que os irmãos lembrem. Esses conceitos nós estudamos na primeira aula da semana passada, que diz a respeito do som musical e a altura. E o que é som musical e o que é a altura? Som musical, como já vimos, é o resultado de vibrações sonoras regulares, e a altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Juntando isso, nós temos ali quase uma nota musical, porque a nota musical é um sinal que representa os sons graficamente. Ora, quando nós vemos uma notação musical, visualizamos uma notação musical, ou seja, uma partitura ou um conjunto de cifras, um conjunto de acordes, que seja. Quando nós vemos uma notação musical, nós vemos vários sinais, várias letras, várias formas, vários símbolos, e cada coisa, cada símbolo, cada forma, cada sinal, elas representam algum tipo de som. Está certo? E é tudo conjuntamente. Existe ali pentagrama, existe ali a clave. Pentagrama seria aquele conjunto de 5 linhas e 4 espaços que as notas são dispostas. Existe a clave que dá nome àquelas notas. Mas como assim? Como assim nome? Nós não estudaremos profundamente todos esses símbolos teóricos da notação musical, mas eu peço a vocês que lembrem sempre dos nomes das notas, ou seja, nomes dos sinais. Quando os irmãos visualizarem uma notação musical, vocês poderão entender o que está sendo escrito, porque os irmãos sabem o nome das notas que estão ali colocadas, o nome de cada símbolo, o nome de cada sinal. E quais são esses nomes que o irmão tanto fala? Os irmãos vão perguntar assim para mim. São 7. É o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, e o Lá e o Si. E os irmãos perguntaram para mim. Mas como assim? Existem vários símbolos, existem vários sinais, existem vários sons musicais, existe uma diversidade de alturas, existem sons graves, uma multidão de sons agudos, de sons médios. Como assim? São representados somente por esses 7 nomes. Ora, como isso ocorre? Os nomes das notas são organizadas da seguinte maneira. Olha, porque elas se repetem. Existem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si mais grave, são mais graves, e o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó médio e o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó agudo. Elas se repetem. Existem alguns conjuntos de notas que são mais graves, outros médios e outros agudos. Então, existe o Lá agudo, existe o Fá médio e existe o Fá grave. Melhor, existe o Fá agudo, existe o Fá médio e existe o Fá grave. Existe o Fá grave, existe o Fá médio, existe o Fá agudo. Então, não existe o Fá somente de uma altura, de uma determinada altura. Não existe só Sol grave, ou não existe apenas Si médio. O Si ele pode ter diversas alturas. O Si tanto ele pode ser agudo, quanto médio,
quanto grave. Entende? Vemos aqui que há uma possibilidade de o si ser grave, há uma possibilidade de o si ser médio e há uma possibilidade de o si ser agudo. E isso ele se repete ali de uma forma, vamos dizer, infinita. Toda essa repetição, toda essa sucessão aqui, ela se repete. Até eu coloquei aqui um tracinho, uns tracinhos aqui, alguns pontinhos, que representam ali a infinitude dessas notas, infinitude dessa repetição. Vemos que ali há uma diversidade de teclas em um piano. Por que quando nós vemos um piano, há ali uma diversidade de teclas? Porque existe uma diversidade de sons musicais. Existe uma diversidade de alturas de sons musicais. Existe uma diversidade de sons agudos. Existe uma diversidade de sons médios. Existe uma diversidade de sons graves. Eu preciso que os irmãos entendam isso, essa perspectiva. Então, existem essas repetições desses nomes das notas. Não, esses 7 nomes são feitos para facilitar. São feitos para facilitar a nossa compreensão desses sons musicais. Desses sinais, né, que nós vemos em notações musicais. E quando nós temos a concepção de que o dó e ele vai se repetindo e aumentando, ele vai ficando daqui desde da esquerda para a direita. Nós temos a compreensão de ascendência. Neste caso, quando os sons vão ficando mais agudos, temos a concepção de ascendência. E quando os sons vão ficando mais graves, temos a concepção da decrescência. Então, quando os sons vão ficando mais agudos, temos a concepção da ascendência. E quando nós temos a concepção do agudo ir para o grave, temos a concepção da decrescência. Então, grave para o agudo, ascendência; agudo para o grave, decrescência. Então, o dó é mais... esse dó aqui, esse dózinho é mais agudo ou mais alto que este sol. E este sol é mais baixo que este dó. Entendem? E no piano, como eu já disse, essas 7 notas correspondem às teclas brancas. Vemos ali em um piano várias teclas brancas. E cada tecla branca emite um som com uma determinada altura, que pode ser nomeada por um desses nomes. Pode ser tanto nomeada como dó, ou ré, ou mi, ou fá, ou sol, ou lá, ou o si. Então peço aos irmãos que os irmãos memorizem estes nomes: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Observação: as notas são da mesma maneira que as letras, somente um meio técnico para registrar as ideias. Assim como o livro, ele tem ali tem uma diversidade de letras. Como um livro tem uma diversidade de letras, cada letra representa ali uma ideia ou qualquer coisa. É um meio técnico para representar uma ideia. Assim também ocorre na notação musical, ocorre nas notas musicais. E aqui temos as 7 notas, 7 nomes de notas. Esses nomes são utilizados no Brasil, na Itália, França, Rússia
em outros países. Existem as letras. É o C, o D, o E, o F, o G, o A e o B. E como eu já coloquei aqui uma flechinha para relacionar, é que o Dó é o C, o Ré é o D, o Mi é o E, o F é o Fá, o G é o Sol, o Lá é o A, o B é o Si. No inglês, é claro. Então, os irmãos devem memorizar essas letras. E quando os irmãos visualizarem uma notação musical ou visualizarem em uma cifra, um inário cifrado ou qualquer coisa cifrada que os irmãos tocarão, e os irmãos visualizarem essas letrinhas, os irmãos devem lembrar desses nomes. Então, se os irmãos olharem em uma partitura que tem um A, os irmãos deverão lembrar que o A é um Lá. E quando os irmãos visualizarem um B, os irmãos devem lembrar que o B é um Si. Então, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, o A é o Lá, o B é o Si. Essas letras são usadas em inglês, alemão e outras línguas. Mas, como eu já destaquei aqui embaixo, nas cifras para violão são usadas as letras C, D, E, F, G, A e B. Geralmente, pelo menos na minha experiência, eu nunca vi um H, que é o alemão. Eu sempre vi no inglês, que seria ali o B. Então, os irmãos, quando verificarem um inário cifrado ou em outro lugar que estiverem essas notações musicais, essas notas, os irmãos deverão lembrar que eles representam essa sequência aqui de nomes. Está certo? E eu destaquei aqui algumas referências bibliográficas que eu utilizei para a elaboração desta aula, que é o Método de Teoria e Solfejo, o MTS, segunda edição da congregação, e também o livro do Boiumel Med, de Teoria da Música, da quinta edição, da editora Musimed. São duas referências ótimas, e se os irmãos puderem adquirir este livro aqui, eu recomendo que os irmãos adquiram este livro aqui. É claro, para um aprofundamento, para aprofundar a teoria musical. Está certo? É isso aí, irmãos. A paz de Deus.